Glória a Deus, quero só da igreja com a paz do Senhor. Mais uma vez aqui, agradecendo a Deus por esse momento de palavra, uma palavra rema, para purificar os seus pensamentos, para alcançar o coração da alma, que são os seus pensamentos. E nós entendemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. E ela tem o poder de discernir os pensamentos dos homens. E ela sabe qual é a intenção do homem. Eu não sei de que forma você acordou hoje. Eu não sei qual é a sua intenção hoje para o seu dia, para o seu mês, para o seu ano, para a sua casa. Existem duas formas ou dois pilares que nós muitos conservamos nas nossas vidas. Primeiro é o nosso lado sentimental, que todo casal, toda mulher, todo homem, é um lado que nós precisamos sempre preservar e queremos preservar. É o lado sentimental, família, casa, amigos, irmãos, mãe. E outro lado é o espiritual, que às vezes nós alimentamos mais o lado físico e esquecemos de alimentar o lado espiritual. Por isso que a Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigiai, o vosso adversário, o diabo. Eu já falei em alguns vídeos que na verdade não é diabo, é nome que se deu a ele. Nós podemos falar um anjo caído. A palavra diabo significa expulso através de. E quando falamos Satanás, ele é advogado de acusação. Só para relembrar. Mas, por causa da tradução, nós falamos diabo. Aí ele diz assim: anda em derredor. Por que em derredor? Porque a Bíblia diz no Salmos 91, do versículo 10 ao 15, lá diz assim que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardarem em todos os seus caminhos. Então, em sua volta tem os anjos do Senhor, dentro de você o Espírito Santo, que está lá em 1 João 4,4, mas em seu derredor tem o diabo, ou diabolos. E a Bíblia diz aqui, em 1 Pedro 5,8, a Bíblia diz que ele anda em derredor, rugindo como leão. Quer dizer, ele faz muito barulho e ele quer fazer barulho. Por que ele precisa fazer barulho? Para te distrair. Então, barulho te distrai. Vou te dar um exemplo. Se passar alguém buzinando na sua rua, isso vai te distrair. Assim é o inimigo das nossas almas. Ele usa pessoas, ele usa situação para nos distrair. Então, o primeiro ponto aqui, quero deixar claro para você, que ele está rugindo para te distrair. Mas deixa eu falar algo aqui para você. O Senhor, nesse dia, ele coloca sobre você o capacete da salvação. E quando você tem o capacete da salvação, você conhece o rugido do verdadeiro leão da tribo de Judá. Por isso que a Bíblia diz em João 10 que as ovelhas ouvem o seu pastor e ela o segue, mas ela não ouve o estranho. E quando o pastor ele vai chamar as ovelhas dele num pasto verdejante, ele faz um barulho. E é aquele barulho que atrai as ovelhas. Então, primeira coisa aqui, essa situação que você está passando, esse problema que você está passando, lembra, é um barulho. Mas lembra que você tem um Deus, você tem um bom pastor, que está pronto para chamar a sua atenção e dizer para você, Salmos 46:10, aquietai-vos e sabeis que eu sou o teu Deus. Então, fica tranquilo, fica tranquila. Deus, através dessa mensagem, ele vai trazer refrigério para a sua alma e ele vai te guiar pela vereda da justiça, porque ele te ama. Então ele vai te guiar mansamente nessa noite, às águas tranquilas. Então, primeira coisa, Deus está mandando dizer para você, se acalma, se aquieta, porque barulho que não vem de Deus é barulho para te distrair. Então, preste bem atenção quando alguma situação está acontecendo. Lógico que tem situações que Deus permite, mas tem situações que vêm para querer te distrair.
No deserto, você não pode andar distraído. No deserto, você tem que andar com comunhão. Então, começa a ter comunhão com Deus, que você vai ouvir o verdadeiro barulho. Amém? Segunda coisa que eu quero deixar para você aqui, que ele vem falando aqui, que ele ruge como leão, buscando a quem possa tragar. Então, deixa eu falar aqui para você. Na verdade, o inimigo quer pôr sobre a sua vida, ele quer pôr desespero na sua vida. Porque quando você anda desesperado, você não sabe a direção tomar. Porque na verdade, quando uma fera, algo feroz, ele vai pegar a sua presa, na verdade ele não faz barulho. Ele não faz barulho. Mas o diabo, ele é o contrário. Ele faz barulho para que primeiro você perca a direção, para que você perca o caminho. E você se torna um alvo fácil para ele poder. Aqui está falando aqui no 1 Pedro 5,8, que ele ruge como leão buscando a quem possa tragar, para que você não tenha a direção certa e ele te trague mais rápido. Mas resiste firme na fé. Você precisa entender algo, que o versículo 9 diz assim: resistimos firmes na fé, sabemos que os mesmos sofrimentos ou aflições se cumprem entre os irmãos no mundo. Vai ter só uma diferença, porque no mundo está se cumprindo em alguém o que você está passando. Mas a diferença é que você conhece a voz do Espírito Santo. A diferença é que você conhece o barulho do Espírito Santo. É diferente. Então que nessa noite você venha lançar a sua ansiedade. Você está muito preocupado, você está muito preocupada. Isso não está deixando você orar mais. Isso não está deixando você ouvir a voz do Senhor. Então lança sobre ele a sua ansiedade. Porque esse mesmo problema tem uma mulher passando o que você está passando. Tem um homem passando o que você está passando. E Deus está falando para você, cuidado, para você não tomar decisão precipitada por causa do barulho do inimigo contra a sua vida. Outro ponto que eu quero te lembrar, você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Lá foi dito assim, quando vocês ouvirem toda sorte de música, todo barulho de música, vocês se prostram. Só que ele sabia que aquele barulho não era do céu. Existe um barulho do céu e você sabe disso. E esse barulho é a voz que ecoa dentro de você. Você conhece a voz do seu bom pastor. Então nessa noite eu já quero declarar para a sua vida que o inimigo está fazendo barulho, mas não se proste. Não se proste. Você pode ter certeza que Deus vai honrar a sua vida. E eu acho interessante que quando nós vamos para Efésios, no capítulo 3, Efésios hoje é a Turquia. E existia uma deusa lá. Eu acho interessante que era uma cidade idólatra, era uma cidade perversa, é uma cidade que vivia uma apostasia. Alguns cristãos, com certeza, estavam vivendo uma apostasia. E Deus usou Paulo para chegar nessa cidade de Efésios. E o nome dessa deusa que eles idolatravam era Artemis. Artemis, o nome dela. Era uma deusa que todos ali estavam adorando. Mas eu acho interessante que Deus usou a vida de Paulo, de Lucas, pastor de Efésios. Por 7 anos, Lucas foi. E eu acho interessante que Deus usou esses homens para trazer a verdadeira visão, o verdadeiro caminho, a verdadeira verdade, vida. E eu acho interessante que quando Paulo escreve aqui para os Efésios, ele escreve aqui, Efésios no capítulo 3 e no versículo 8, ele diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios por meio do evangelho. Olha que interessante. As riquezas insondáveis de Cristo. E o versículo 9, e demonstrar a todos quem? Tantos gentios, cristão ou não cristão, os que estavam fora da presença, os que estavam idolatrando essa deusa Artemis. E eu acho interessante que e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que a tudo criou.
O versículo 10 diz assim: e foi assim para que agora pela igreja, a multiforme, olha só, e foi assim para que agora pela igreja, de novo, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o versículo 12, no qual temos ousadias e acesso e em confiança pela nossa fé nele. Então, o versículo 13 ele disse para nós, falou para eles assim, ó, não desfaleça, não se desfaleça, não desanime por causa das tribulações, porque através de tribulação, de problemas, de luta, você pode ter certeza que vai vir a glória do Senhor sobre a sua vida. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que o Senhor nessa noite, Ele quer entrar na sua casa, Ele quer entrar na sua vida, Ele quer entrar na sua família. E o versículo 8 diz assim, ele diz assim, que as riquezas incompreensíveis de Cristo chegassem até os gentios. O que eu quero dizer para você hoje, que receba no seu espírito as riquezas incompreensíveis. Paulo hoje é a Turquia, Efésios hoje seria a Turquia. E Paulo, pela igreja, muitos ali foram libertos da idolatria, do medo, de tanta situação. Você se lembra quando Jesus, ele falou para os discípulos assim, que ele precisava de um jumentinho, para poder entrar em Jerusalém? E você se lembra que Jesus falou para os discípulos, que era a profecia de Ezequiel, a profecia de Zacarias, que falava que o Messias viria sentado ao jumentinho, e essa profecia se cumpriu em Jesus. E eu acho interessante que Jesus falou para os discípulos assim, ó, vai, procura uma jumentinha e tragam-me a mim. E eu acho interessante que os discípulos foram e desamarraram a jumentinha e trouxe até Jesus. Aí eu paro para pensar aqui, para me deixar para a sua meditação, algo interessante. O problema não era Jesus entrar, porque ele já era uma promessa. O problema não era a jumentinha. O problema ali é onde a jumentinha estava amarrada. Então Deus nessa noite, com essa simples palavra, Ele quer derramar sobre você riquezas incompreensíveis, para você entender que você pode com o seu casamento, que você pode com seus filhos, que você pode com a sua família, mas o problema está aqui, aonde você está amarrado. Corta a corda hoje. Porque a entrada triunfal de Cristo vai depender de você. Você cortando a corda. Quem sabe você se amarrou na tristeza. Quem sabe você está amarrado agora no medo. Aonde você amarrou? Entenda algo aqui. Deus está falando para você hoje aqui. Eu quero ter uma entrada triunfal na sua casa. Eu quero mudar a sua história. Eu quero mudar a sua vida. O diabo está rungindo, mas quando eu chego, ele se cala. Então, para ele se calar, Jesus precisa entrar na sua casa. E para Jesus entrar na sua casa, você precisa cortar a corda. Aonde você está amarrado? Fica para a sua reflexão essa simples palavra. O Senhor está falando para você hoje. Aonde você amarrou a sua corda? Então desamarre, porque é através da sua vida que Jesus vai entrar na sua casa e vai mudar tudo. Receba a paz que excede todo entendimento. Deus hoje entrou na sua casa. Eu creio que você cortou a corda e vai deixar Jesus entrar na sua vida. Receba essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.